Olá pessoal, meu nome é Érico, sou sócio do Ártica e hoje a conversa tem um convidado muito especial. Estamos muito felizes em trazer o Fernando Cirne, CEO da Localweb, para a nossa série de entrevistas com empresários para falar um pouco dos aprendizados em M&A. A Localweb é uma empresa de tecnologia fundada em 1997 e cuja história se confunde com o desenvolvimento do e-commerce no Brasil. Ela fez seu IPO em 2020 e um follow-on em 2021. E ao longo da sua história já realizou mais de 17 aquisições. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a trajetória do Fernando e como a Localweb tem implementado o seu programa de aquisições. Fernando, antes de mais nada, muito obrigado pela sua disponibilidade para participar dessa conversa. Prazer estar aqui. E para começar, você podia contar um pouquinho da sua trajetória, como é que foi sair da Poli, engenharia mecânica, para hoje ser CEO da Localweb? Uma trajetória longa. Antes de vir para a Localweb, eu trabalhei há 15 anos na Editora Abril, onde eu desenvolvi algumas habilidades importantes até hoje, como trabalhei muito com e-commerce, trabalhei muito com assinaturas, trabalhei muito com banco de dados. E essa foi a razão que eu vim para a Localweb, onde eu vim como CMO. Depois trabalhei alguns anos como CMO, depois virei diretor de unidade, o que hoje chamamos de BeOnline SaaS, e de BeOnline SaaS virei CEO da Localweb. Então acho que é muito bacana que tudo que eu utilizei desde o meu primeiro ano como funcionário, né? Uhum. Eu me formei, virei trainee da Editora Abril, na verdade. Desde esse primeiro ano, onde eu trabalhava em assinaturas, muita experiência em recorrência, até hoje eu utilizo, porque a Localweb é um business essencialmente de recorrência. Mais de 90% da nossa receita é recorrente. Então, eu tenho mais de 20 anos de experiência e desde o primeiro ano já trabalhei com recorrência e até hoje mexo com recorrência. Trabalhei muito com e-commerce da Editora Abril. A Localweb é uma empresa que tem muito e-commerce, então é uma carreira que faz muito sentido, né? Legal. Lógico, eu era muito mais especialista no começo, hoje é uma carreira que eu tenho uma visão muito mais estratégica, mas tudo que eu utilizei, tudo que eu aprendi desde o primeiro ano, eu utilizo até hoje. Legal, legal. E como que se olhar para trás aqui, qual que é o seu principal desafio como CEO da Localweb hoje? Olha, os desafios são muito dinâmicos. Veja, acho que hoje, nesse momento que a gente fala de taxa de juros altos, inflação, o meu desafio é fazer uma empresa de tecnologia crescer sendo rentável. Eu acho que essa perguntinha, se fosse feita há 2 anos atrás, a resposta seria forte crescimento. Hoje é crescimento com rentabilidade. E a Localweb consegue ter tudo isso. A Localweb é uma empresa hoje que cresce muito, ela tem rentabilidade, uma empresa que dá dinheiro e tem caixa, e gera caixa, né? Então eu acho que é o melhor dos mundos para uma empresa de tecnologia e é o que eu tenho que trazer para a Localweb. Além, claro, de garantir que a gente tem uma visão estratégica sustentável no médio e longo prazo para a empresa. Legal, legal. E Fernando, você podia contar um pouquinho, só para matar a curiosidade do pessoal que está assistindo, como que é o dia a dia como CEO aqui da Localweb? Contar um pouquinho mais de detalhe? Acho que mais tomar conta de uma empresa é uma empresa de capital aberto e de tecnologia. Tem umas características então. Primeiro, tomar conta de uma empresa de tecnologia significa garantir que a gente tenha crescimento com rentabilidade, como você perguntou. Capital aberto significa tomar conta de milhares de acionistas. Eu converso com acionistas a todo momento. Eu gasto não é a maioria, não é isso. Eu gasto um pedaço do meu tempo conversando com acionistas. E conversar com acionistas é muito interessante, porque você ouve ideias de para onde está indo o nosso negócio, você ouve críticas, você ouve sugestões, isso é muito importante. Tem essa parte de M&A, que a gente trabalha muito forte com a Ártica. M&A toma um pedaço do meu tempo. E por fim, eu tenho que tomar conta da operação. São mais de 15 unidades, é uma empresa grande. Então a gente tem que mesclar, tem que balancear entre acionista, M&A e principalmente tomar conta do dia a dia da operação. Muitos empresários que estão nos assistindo hoje, nesse vídeo, essa entrevista, eles sonham e gostariam de fazer IPO em algum momento. A Localweb fez sua IPO em fevereiro de 2020, pré-pandemia, e foi o primeiro IPO depois de muito tempo de uma empresa de tecnologia na Bolsa de Valores aqui em São Paulo. Na sua opinião, como é que foi a preparação para o IPO? Quais os fatores chaves que você elencaria para esse sucesso que foi o IPO da Localweb? Vamos dividir a preparação em dois lados, duas frentes. Uma é a parte formal.
Você tem toda a parte de auditoria, toda a parte de governança, de montar conselho de administração, comitê de auditoria e por aí vai. E isso todo mundo precisa fazer, isso não tem. Mas acho que a parte mais importante é você saber o que você quer com o IPO e qual é a sequência do IPO. Então a Localweb sabia, queria levantar um dinheiro, tinha a necessidade de saída de um dos sócios, que é o Silver Lake. A gente queria levantar um dinheiro para a primária, essa primária ia ser investido para acelerar M&A. E mais que acelerar M&A, a gente sabia aonde investir em M&A. Então a gente é muito importante para a IPO você definir qual vai ser a vida pós-IPO. O que fazer com o teu dinheiro levantado, em que áreas e por aí, e assim vai, e mais que está preparado para receber tudo isso. Eu acho que a Localweb acertou, nosso case foi um sucesso, que nós fizemos o IPO, nós entregamos os resultados financeiros que o mercado estava esperando e nós compramos as empresas que o mercado estava esperando. Então eu acho que é isso, acho que o desafio não para no IPO. O desafio é depois do IPO, é entregar o que você prometeu, então você precisa se planejar muito bem. Qual vai ser o D+1? Depois do IPO, e aí? E agora? Você fez o IPO, o que você faz a partir de agora? Perfeito. Eu acho que é isso que é muito importante, o planejamento pós-IPO. Perfeito, legal, ficou bem claro. E até pegando um gancho na pergunta, você fez pré-pandemia, lockdown, aquela confusão toda, ninguém sabia o que seria no dia seguinte. Como que foi você virar público e ao mesmo tempo você ter que gerir a companhia com todas essas complexidades que você acabou de falar? A gente teve que lidar com um momento de segurança dentro da empresa e segurança do mercado. O que significou isso? A gente ter que mensurando como o mercado respondia com a pandemia e prestando conta para o mercado, dando conforto para o investidor, dando conforto para a operação. É um processo muito dinâmico. O que a gente fez? Intensificou muito conversa com o acionista. Assim que a gente tinha sinal de como estava a operação, a gente ia e contava com o acionista. Nós falamos com mais de 100 investidores a cada mês, dando sinalização do que estava acontecendo. Além também de um plano muito claro de como lidar com a pandemia, como lidar com, por exemplo, inadimplência, como lidar com home office. Só dando 2 exemplos de como que a gente teve que ser rápido. Aí não tem que esperar ter resposta, aí você tem que agir na frente. Exemplo assim, a gente sabia que podia ter inadimplência, como que você ia tratar essas pessoas. Pandemia, home office, a gente já tinha trabalho remoto na Localweb, como que você expandiu o trabalho remoto. E isso tem que ir na frente. E você tem que ir dando satisfação para o mercado, dizendo, olha, a gente passou a vender mais. No nosso caso, a pandemia ela fez com que houvesse uma procura maior dos nossos produtos. Então a gente foi dando sinalização, olha, a pandemia não está atrapalhando o nosso negócio, pelo contrário, a Localweb se viu na obrigação de ajudar os PMEs que estavam se digitalizando, né? Então a gente conseguiu ajudar e foi dando feedback para o investidor, olha, a gente está conseguindo ajudar e está tendo retorno financeiro. Então essa rapidez em processos e transparência e comunicação com o mercado foi, acho que, a fórmula do sucesso da Localweb na pandemia. Legal, belo aprendizado aí. Com certeza. Olhando para a Localweb no futuro, no horizonte de 3 a 5 anos, como que você imagina o desenvolvimento da Localweb? A Localweb, ela tem como meta ou desafio fazer empresas crescerem, prosperarem com o uso da tecnologia. Nós saímos de uma empresa de hospedagem, uma empresa de SaaS e agora para uma empresa de e-commerce. Não é que nós mudamos, a gente foi acumulando. Nós continuamos com hospedagem, somos SaaS e somos e-commerce. Por que isso? Porque o nosso cliente foi precisando mais que hospedagem, foi precisando de SaaS e foi precisando de e-commerce. O que a gente precisa é garantir que o nosso cliente se digitalize e cresça por conta disso. O que a gente precisa garantir daqui 3, 4 ou 10 anos é que a Localweb vai prover tudo que esse cliente precisa para se digitalizar. A Localweb não é que ela vai traçar tendência, mas a Localweb vai ter tudo que o mercado tenha para se digitalizar. Quando a gente fala de montar um ecossistema de e-commerce, não é que eu traço tendência, mas, por exemplo, vou falar um pouco de geração de lead para e-commerce. A gente tem e-mail marketing que já existe há mais de 5 anos. A gente tem agora banco de dados, a gente
inteligência artificial, e agora a gente tem integração com redes sociais, e a gente também tem influencers. Eu não inventei influencers, mas influencers é uma tendência. Se é uma tendência, eu vou ter. Então, qualquer que seja a tendência, eu vou ter para o meu cliente. Esse é o meu desafio. As próximas 20 tendências de digitalização do PME, eu vou ter aqui dentro disponível para o meu cliente. Legal, sensacional. A estratégia está bem clara. Acho que você tem que ficar super antenado aí nos movimentos. Exatamente. Legal. E Fernando, desde o IPO, a LocalWeb já fez diversas aquisições. Como foi a decisão lá atrás de crescer através de aquisições e não organicamente? A gente cresce organicamente, é que não aparece. Mas eu vou falar, a gente entende que crescimento vem de uma mistura de orgânico com inorgânico. A gente tem hoje quase 4 mil funcionários. 2/3 disso, mais da metade dos nossos funcionários é para desenvolvimento interno ou manutenção dos nossos sistemas. Isso não aparece, mas também não dá conta, não dá para desenvolver tudo internamente. Tem muita função, muita demanda que se eu for desenvolver internamente, eu vou demorar muito tempo ou eu não tenho expertise para fazer. Então, quando eu coloco tempo para fazer e ausência de expertise, eu vou para o mercado e prefiro fazer aquisição. Então, acho que uma boa empresa de tecnologia, ela mistura o orgânico com o inorgânico. Vou te dar 2 exemplos. O que eu falei agora há pouco de influencers. Nós não temos expertise. Eu nunca conseguiria fazer isso de forma orgânica. Outro exemplo, logística. Nós compramos uma empresa chamada Melhor Envio. Eu nunca conseguiria fazer isso, ou se fizesse, demorar 2, 3 anos. O tempo de esperar 2, 3 anos não faz sentido, é melhor comprar uma empresa. Então, a gente ter crescimento de uma empresa que cresce 40%, 50% é uma mistura de orgânico com inorgânico. Fernando, e qual que é o perfil das empresas que vocês buscam adquirir? E como que a LocalWeb gera valor através dessas aquisições? Vamos lá. A gente procura empresas, primeiro, que tenham um produto adequado à nossa estratégia. Segundo, que tenha um produto não em estágio inicial, um produto que já seja bem, consideravelmente maduro. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, muito potencial de cross-sell e um potencial de integrabilidade com a nossa operação muito grande. E por fim, pessoas muito engajadas e que queiram ficar dentro da nossa operação. Isso é uma característica, a gente tem uma porcentagem de permanência dos fundadores altíssima dentro da LocalWeb. E com isso, a gente gera uma adequação estratégica gigantesca com a empresa. É uma complementaridade no nosso portfólio muito importante. Legal. E pegando um gancho aqui, Fernando, a gente conseguir alinhar todos os fundadores, para todo mundo remar no mesmo sentido, no mesmo lado. Como que você consegue fazer isso como é que você engaja eles no longo prazo? Tem algumas pegadinhas aí, né? Primeiro, quando a gente traz uma empresa para dentro, a empresa geralmente já cresce previamente. A gente quer que a empresa continue crescendo e a LocalWeb consiga acelerar. Tem a ver com o que eu falo de integrabilidade e potencial de cross-sell. Se uma empresa cresce 50%, se o produto dessa empresa tem a ver com o nosso ecossistema, a LocalWeb teoricamente deveria fazer essa empresa, ao invés de crescer 50%, crescer 80%, 90%. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a LocalWeb, quando traz uma empresa, ela não mexe demasiadamente nessa empresa. A gente entende que não necessariamente uma empresa que está vindo tem a mesma forma de vender e de construir produtos. Ou seja, a gente até faz uma integração, o que a gente chama de áreas de back-office, como finanças, jurídico, RH e por aí vai. A gente não mexe na parte de engenharia, produto, marketing, vendas. Ou seja, para o empreendedor, ele continua fazendo o que ele gosta, sem ter a burocracia das áreas de back-office. E por fim, uma possibilidade de carreira. Esse empreendedor aqui dentro, ele vai continuar
podendo tocar não só essa empresa dele, como futuramente outras áreas. A gente tem alguns exemplos, vou citar nomes aqui. Primeira empresa que nós compramos há 10 anos atrás, em 2012, a Tray, com o Williams. Hoje o Williams toma conta de toda a parte de e-commerce e varejo. Muitas das adquiridas estão embaixo do próprio Williams. Então o Williams fez carreira, ele tem a liberdade de trabalhar como se fosse um empreendedor aqui dentro. Então acho que o Local Web acho que é um pouco isso. A pessoa pode continuar trabalhando como se fosse um empreendedor, mas pode crescer como empresa, como profissional. Então essa mistura de consigo ser um empreendedor, ambiente que fomenta o empreendedorismo, a crescida da possibilidade de crescer profissionalmente faz com que as pessoas fiquem aqui conosco. Então é isso que a gente quer fomentar como uma empresa. Legal, então você tem uma proposta de valor bem clara para os fundadores. E isso é muito claro. Ou seja, ele vai tirar o fardo de carregar o back-office, é coisa que geralmente dá uma dor de cabeça. Dá uma dor de cabeça, contas a pagar, por exemplo. Contas a pagar é um grande problema para ele. Ele vai aqui, perde isso e continua empreendendo, que é o que ele gosta de fazer. Que é o que ele é bom em fazer. Exatamente. Deixa ele fazendo o que ele é bom e a gente aqui na Local cuida do resto. Exatamente. Legal, legal. E você dá uma perspectiva de crescimento para ele também, obviamente. Exatamente. Legal, muito boa. E Fernando, quais foram os principais desafios que você enfrentou ao longo dessas diversas aquisições que a Local Web tem feito aí nos últimos anos? Vou falar um pouquinho antes. Primeiro, em 2 anos, muda o que você quer. Sim. Eu, quando fiz o IPO, contei para o investidor, olha, eu vou comprar empresas do mercado A, B e C. Em 2 anos, apareceram o D, E e F. Sim. Eu acho isso é um primeiro desafio. Você tem que estar atento ao mercado, que o mercado muda. Não é que em 2 anos isso muda totalmente. Esse é um primeiro desafio. Ou acho que um outro desafio depois que você compra as empresas, você quando compra uma empresa, você monta um BP. Tem que fazer a empresa seguir o BP, para garantir que quem não é rentável se torne rentável e por aí vai. Acho que tem uma questão de seguir o BP e uma questão também de integração. Mas aí acho que é o desafio da Local Web. A gente tem uma área apartada de integração. A gente tem uma diretoria de integração que não fica nem dentro de uma unidade possível de integrar, nem dentro da área adquirida. É uma área terceira que garante que as 2 áreas possíveis de se integrar se conversem e essa integração ocorra. Então a gente tem hoje se não me engano, mais de 160 oportunidades de integração. E essa área externa que faz a interface controla todos os projetos de integração das empresas. Então é uma dificuldade? É óbvio. A gente comprou 3 empresas desde o IPO. Não vou dizer que integrar 3 empresas é um processo fácil, mas hoje está tudo muito orquestrado e evoluindo. Legal. E Fernando, você durante esse programa de aquisições, das 13 aquisições desde o IPO, você tem que integrar as empresas e ao mesmo tempo você tem que olhar para fora para olhar o pipeline de novos negócios. O que você destacaria que é um fator quais são os fatores de sucesso para um programa de aquisições bem-sucedidos como o da Local Web? O fator de maior sucesso, sem sombra de dúvidas, é o envolvimento que nós temos internamente nesse processo. Nós não temos uma área de M&A que tem um gerente ou um diretor. O M&A aqui dentro começa com parte do board, né? Nós temos 3 pessoas do board, 3 fundadores da Local participando desse comitê de M&A, que é o Gilberto, o Cláudio, o Ricardo, 3 fundadores. Eu participo e o Rafael Chamas, junto com outros 3 diretores da Local participam disso. Então a gente está falando de quase 8 pessoas que a gente está falando aqui que participam desse comitê de M&A. É a alta gestão da Local Web participando de um processo muito importante. Então não põe alguém tomando conta e o processo se perde. Não se perde. São 8 pessoas de alto C-level da companhia, do board da companhia, participando de reuniões semanais junto com a Ártica, onde nós toda semana avaliamos novas oportunidades,
fazemos follow-up de oportunidades que estão avançando, revisamos o modelo. Então é um processo altamente intensivo, como eu falo, onde pessoas que conhecem muito bem a corporação, que sabem o que querem de M&A, participam. Eu acho que o sucesso é esse, não colocar isso como um processo secundário, é um processo altamente importante para a gestão da local web. Ou seja, então você garantindo a participação efetiva do C-Level, do board, você alinha os interesses de todo mundo, Sem a companhia dúvida. vai remar Sem em dúvida. direção Sem do dúvida. Perfeito. Fernando, a Local Web, por ela ser uma empresa de capital aberta, ela tem acesso e conhece diversos assessores financeiros aqui no Brasil. Eu gostaria de saber o que levou vocês a contratar o Artica e se vocês já tinham experiência prévia com outro assessor financeiro? Não, nós não tínhamos experiência prévia com nenhum assessor financeiro. Nós temos um processo aberto de escolha de um assessor. Eu vou dizer o que a gente esperava e o que a gente gosta da Artica hoje. A gente queria um assessor que se envolvesse na estratégia. Eu não queria um assessor só para fazer rastreamento, mapeamento de mercado e modelo. Assim como a Local Web hoje envolve toda a diretoria e conselho nesse processo, a gente queria uma empresa que participasse com a gente da decisão de quais mercados a gente deveria abordar. Então hoje a Artica participa de discussões, não só a Local Web, eu quero comprar, por exemplo, um RP, como nós compramos. Então a Artica vai lá, mapeia RP. A Artica discute com a Local Web quais mercados a gente deve abordar. E a Artica tem uma competência muito interessante também depois em como chegar nas empresas. Então acho que o primeiro ponto importante é participação na discussão de quais mercados queremos. Isso é importante. E depois competência tanto no screening, que a gente chama do mercado, como competência na geração de modelos e competência no tato. Quando eu falo tato, parece bobagem, porque um assessor financeiro não pode, eu brinco, afugentar Sem dúvida. um target, né? Tem que representar o DNA. Eu considero a Local Web uma empresa que eu diria muito acessível. É uma empresa que eu diria que toma muito cuidado com o tato com os seus clientes, seja os clientes de seus produtos, como potenciais compradores que a gente estaria comprando. E a gente quer uma empresa, um assessor que tem esse cuidado também. Ela tem que representar, a empatia da Local Web tem que ser representada pelo assessor. Então o assessor tem que ter empatia também. Então acho que é esse conjunto de habilidades que eu falei, então, que seria estratégia, conhecimento do mercado, competência técnica na geração de modelo e empatia com o mercado. Empatia é uma coisa não tão óbvia, mas a empatia é muito importante também. Eu diria que são esses 4 pontos que a gente tentou ver numa seleção. Uma seleção não é óbvio, você às vezes não consegue ver tudo isso, mas que deu tudo certo e a Artica mostrou que tem todos esses pontos. Legal, a gente está muito feliz com trabalhar com você, certeza. É uma honra muito recíproco. Legal. Fernando, então, muito obrigado pelo seu tempo, é uma honra estar aqui com você. De novo, para a gente aqui do Artica, a gente considera um programa de aquisições da Local Web de muito sucesso. Estamos muito felizes em trabalhar com você. E obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço estar aqui com vocês. A gente também considera a Artica um parceiro muito importante nosso e que nosso programa de aquisições continue sendo um sucesso. É isso aí. Boa.